Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final. O tema de hoje é tema número 9, o conflito religioso. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo para pregar esse tema, para despertar um mundo religioso, as pessoas que estão dormindo na mentira e que possam acordar para a verdade. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. A série A Hora Final, o conflito religioso. Vamos falar sobre as 7 igrejas. Sobre o tema hoje das 7 igrejas. Eu fiz desse tema, pregador Guilherme Barbosa. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A visão de João está vendo Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, e que sempre existiu e sempre vai existir. Então, quer dizer, essa visão glorificada, que visão, né, que João teve, né? Que era ele um profeta de Deus, um profeta de Jesus, um profeta da Bíblia, né? Era um apóstolo de Jesus e teve essa visão no ano 96 da nossa era, a visão do Apocalipse. Quem não queria ter essa visão? Jesus Cristo sendo ali com todo poder e glória, né? Glorificado. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. Aqui está falando, né, sobre a aplicação histórica, 7 períodos da era cristã, que é as 7 igrejas, né, tá explicando, né, o que significa as 7 estrelas e os 7 candeeiros em volta ali, né, as 7 estrelas na mão de Jesus e os 7 candeeiros em volta de Jesus. Então, está explicando ali que são 7 períodos da era cristã. Aplicação espiritual. Seus conselhos e repreensões são aplicadas a qualquer momento. Quer dizer, as 7 estrelas são 12 anjos. E os 7 candeeiros são 7 anjos. E os 7 candeeiros são 7 igrejas. Começando com a igreja de Éfeso, fundada por Cristo. Começou no ano 31 e foi até o ano 100. Aqui o texto fala só, está mostrando só 100, né? Mas foi fundada no ano 31 até o ano 100, que era a era dos apóstolos. Mateus, Pedro, todos os apóstolos, até Paulo mesmo, que era perseguidor da igreja cristã, né, que ele matava os discípulos de Jesus, ele foi chamado por Jesus no caminho caminho a Damasco, que ele ia lá para matar os cristãos. E Cristo chamou para ser o seu vaso escolhido. Então, Paulo também desfrutou desta era, a igreja de Éfeso. Até mesmo ele foi até Éfeso para escrever para essa igreja.
e também pregar lá. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer, João apresentando o que Jesus passou para ele e quem é o tutor, né, desta carta. Né, quem é o tutor do que João escreveu. Apocalipse capítulo 2, versos 2 a 3. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Quer dizer, nessa época teve muitas perseguições, principalmente com o imperador Nero, que tacou fogo em Roma, depois de matar a sua mulher, sua mãe e o seu filho, e botou fogo em Roma, culpando os cristãos. E teve bastante perseguições, como lá na Arena, né, que hoje é o Coliseu, que fala lá na Itália, naquela arena morreu bastante cristãos. E a igreja de Éfeso era pura e fiel, igreja perseguida, igreja aprovada no fogo. Que eu falei, de perseguições. Os apóstolos morreram tudo nesta era da igreja de Éfeso. Aí vem a igreja agora de Esmirna, que começou no ano 100 e foi até o ano 313. A igreja de Esmirna, que também continuou as perseguições. Foi a igreja que teve mais perseguições do que de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, que Jesus conhece a tribulação dessa igreja, que conhece a pobreza, porque é perseguida, mas és rico espiritualmente, que crê na palavra, que crê em Jesus Cristo e morre pelo nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias profético, 10 anos. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa perseguição aí foi do ano 303 até o ano 313. 10 anos de perseguições. Apocalipse 2, continuando no verso 10. Foi 2 vezes a foto. A perseguição do imperador Diocleciano, 303 a 313. Como relatei, foi 10 anos de perseguição total. Foi aniquilação total. Foi feia essa perseguição. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quer dizer, aqueles que creem, aqueles que aceitam a palavra de Jesus, aceitam o Evangelho, aceitam o Espírito de profecia, né? Que o Espírito de profecia na Bíblia é o testemunho de Jesus, é você estudar a profecia, é você acreditar em toda a Bíblia e você ter a certeza que será salvo, aceitando Jesus em sua vida, sendo salvo pela graça. Aí agora vem o período da igreja de Pérgamo, de 313 a 538 depois de Cristo. Essa igreja começou o paganismo, começou as mentiras, as mudanças, que começou penetrar no cristianismo. A palavra per, que é a palavra grega, significa através.
e a palavra gamos, que significa casamento e aliança. Aí começou o propaganismo, né? Começou a mentira. Aí vem em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quer dizer, se esse texto tem dupla aplicação. Todas as passagens bíblicas de profecias que relata as coisas têm dupla aplicação. O que aconteceu no passado também acontecerá no futuro. Esse texto está falando sobre o bispo de Roma, está falando sobre o Papa que viria para começar a era do papado, de 538 a 1798, 1260 anos de engano, de perseguições, de matanças. Então, está falando desse período, da Idade Média. E também, nesse período, que de 313 a 538, começou os enganos, começou a mudança. Nesse período, teve a mudança do sábado para o domingo, que em 313, o imperador Constantino, que acabou com a perseguição dos cristãos que estava sendo perseguido naquela era, né, aqueles 10 anos de perseguições, ele, como se diz, se tornou um quase cristão, né, porque foi um falso cristão, e que cessou as perseguições, que acabou. E com isso, para que o erro se encontrasse com a verdade, ele decretou o primeiro decreto dominical, que foi em março de 321. Então, quer dizer, essa época começou as mudanças. Continuando, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E por toda a Idade Média, esse poder sustentou como se fosse Deus, e vai voltar a sustentar de novo, agora no tempo futuro, nos 3 anos e meio profético não, literal. Os 3 anos e meio literal será 1260 dias. Nessa época foi 1260 anos. Agora será 1260 dias. Ou, se preferir, 42 meses. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono, e que conservares o meu nome, e não negastes a minha fé. Nessa igreja de Esmirna também teve bastantes cristãos que manteve a sua fé. Em todas as eras, né? Mas principalmente na igreja de Éfeso e de Esmirna. Agora a igreja de Tiatira, que foi a maior perseguição da era da igreja, que foi a perseguição papal, que começou ali pelas bandas do no século XI, que em 1200 e pouco começou as perseguições, né, da Inquisição papal, até até mesmo depois que acabou a supremacia papal em 1798, continuou ainda, em alguns países, continuou a Inquisição papal, que foi aniquiladora, principalmente na Espanha, que completou mais ainda morte de cristãos. Então, quer dizer, foi a Era Escura, a Idade Média, a Igreja de Tiatira, 538 a 1517, que 1517 foi as 99 teses, né, de Lutero, que ele pregou na Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço,
a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E nesse tempo havia valdenses, udigenses, huguenotes, vários grupos de pessoas que tinham, está falando aqui, ó, havia nesse tempo um grupo fiel ainda aos princípios da verdade, que manteve a Bíblia Sagrada em suas mãos. Mas se a autoridade papal pegasse esse povo com a Bíblia na mão, eles eram levados a concílio, a julgamento. E se a igreja achasse que você era realmente um herege, eles matavam você, levavam para a fogueira, ou matavam você enforcado, ou era martirizado em várias, não lembro que país que tem, não sei se é na Espanha, relíquias desses objetos que eram usados na Idade Média, aquele que faziam martirizar os cristãos. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Tenho, porém, contra ti o tolares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine. Quer dizer, aqui está falando, né, que essa igreja, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, da Idade Média, tinha o espírito de Jezabel. Jezabel, que viveu na época de Elias, que casou-se com o rei Acabe, que era o rei de Israel, rei de Judá, e ela simplesmente mudou a adoração do povo, que todo o povo de Israel adorava a Deus. Mas aos poucos ela foi mudando esse conceito. E ela fez o povo a adorar a Baal, adorar um falso Deus, que era feito de pedras, né, que não ouvem, que não falam, que não andam, né, que não respiram, e fez o povo a adorar a Baal, a Será. Então, quer dizer, e Elias viveu nessa época e fez uma profecia que não ia chover por 3 anos e meio. Não choveria em Israel e Israel passaria fome. E nesse tempo foi um tempo também tenebroso. Jezabel perseguiu Elias. Então essa igreja tinha o espírito de Jezabel. Apocalipse 2,19. Mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E eu vou falar para vocês uma verdade agora. E ainda continua com o espírito de Jezabel, a Igreja Católica Apostólica Romana, ensinando mentiras, adorando imagens, que a própria Bíblia, nos 10 mandamentos, o 2º mandamento fala: não farás para ti imagens de escultura. E a Igreja Católica Apostólica Romana, o que fez? Fez imagens para ser adorada. Então, quer dizer, ainda está com o espírito de Jezabel com o povo, com as pessoas. E várias pessoas estão sendo enganadas. Passam 30, 40, 50, 60 anos dentro da Igreja Católica e passam enganadas. Aí fala o texto: quando a Igreja Papal se estabeleceu oficialmente em 538 d.C., muitas práticas pagãs foram trazidas à Igreja. Isso, realmente. Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Quer dizer, não quis e não mudou até hoje. Não quis naquela época, na Idade Média. Foi o chifre pequeno profetizado em Daniel 7, e que se levantaria contra Deus, se passaria como Deus aqui na terra, ostentando-se na cadeira como se fosse Deus. Aí está, Martim Lutero sendo julgado pela Igreja Católica Apostólica Romana no concílio aí, ó. E foi o único que não passou pela morte
nas mãos da Igreja Católica. Ele fugiu. E a igreja o condenou à morte. E os seus amigos ajudaram. Aí está a época de matanças. Aí na sua foto do lado direito, aí ó, um cristão sendo martirizado. Aí os líderes papais se tendo um concílio aí com o Papa, né? E está aí, ó, o Papa procurando, né? Os servos papais procurando aí pessoas para eles matarem. Foi uma época difícil, foi uma época escura mesmo. Por isso que fala que é uma época escura, porque foi perseguições até não querer mais. Mais de 100 milhões de cristãos mortos, muito mais de 100 milhões. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aí está um rei na época, né, que na época aí da Idade Escura, que era, sobremodo, um fantoche na mão do Papa, porque ele era coroado pelo Papa. Porque nessa época, além do Papa ser um líder da igreja, ele também era líder de Estado. Então, era uma união de Estado e igreja, de igreja e Estado, como vocês preferirem. E nesse tempo ele era líder dos dois, da igreja e do Estado. E ele coroava o rei, qualquer um que fosse posto num poder, rei, princesa, e botava a coroa na cabeça daquele rei e falava: vocês vão seguir os meus princípios, vocês vão ser católicos, vocês vão seguir a orientação da igreja. E eles tinham que seguir, porque senão era deposto do seu cargo. Isso está num grande conflito. Está no livro Grande Conflito de Ellen G. White, fala. Não é só eu que estou falando. Não é invenção minha. A história conta. Aí está. Uma das igrejas aí, na cidade da Alemanha, né, que também, em todos os países, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, tinha um líder papal. Não era só em Roma, era espalhados, tinha os regentes, que também mandavam e também mandava para julgamento. Aí está, um rei que era posto em seu cargo, mas antes de sentar em sua cadeira, o Papa tinha que coroá-lo, senão e seguir os seus estatutos, senão não sentava na cadeira. Aí vem a época do tempo do fim, aí o começo do tempo do fim, a Igreja de Filadélfia, que foi de 1798 a 1844, que foi a época da libertação. Por que libertação, Guilherme? Porque foi o começo do tempo do fim. Aí a Bíblia Sagrada foi libertada. As sociedades bíblicas dessa época, que era principalmente em 1800, 1802, foram abertas, voltaram a abrir. Essas sociedades que eram fechadas por séculos, que não tiveram a oportunidade de abrir para as pessoas comprarem as Bíblias, ficou trancada por 1260 anos. Então, quando o Papa Pio VI caiu em 1798, em 11 de fevereiro de 1798, acabou a supremacia papal. Por isso que as sociedades bíblicas foram libertadas para distribuir as Bíblias para todos os povos.
o conhecimento ia se expandir. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Quer dizer, que veio a oportunidade de novo de conhecimento. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quer dizer, que uma porta se abriu do conhecimento, a verdade voltou, a expressão de liberdade voltou. Então, quer dizer, essa porta aberta trouxe todas essas oportunidades de novo, que foram trancadas por 1260 anos. A porta que é a que dá acesso ao trono de Deus no lugar santíssimo. Exatamente. Principalmente em 1844, que começou ali o sistema do Santíssimo, que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo, que passou de sacerdote para sumo sacerdote em 22 de outubro, em 22 de outubro de 1844. Começou também a igreja de Laodiceia, que agora está descrito aqui, em 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 22 de outubro de 1844, igreja de Laodiceia. Começou também o juízo dos mortos, que está até o decreto dominical, que está às nossas portas. Aí vai acabar o juízo dos mortos e vai começar o juízo dos vivos. Sexto selo. Vou fazer aqui no meu canal uma pregação sobre o sexto, vou fazer sobre os 7 selos. Vocês não podem perder. Apocalipse capítulo 3, versos 15 a 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, oxalás fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, formar-te-ei da minha boca. É as igrejas de hoje. Esse texto de Laodiceia declara bem o que é as igrejas de hoje. Que diz que se diz que é rico, está enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, que tem todo aquele palácio, aquela igreja bonita, que vários lugares, tem vários membros ali, tem várias pessoas sentadas, mas não pega a Bíblia para ler, não diz a verdade dos evangelhos e nem das profecias. Tem igrejas que não pegam a Bíblia e as igrejas que pegam a Bíblia mentem em evangelho, distorce o evangelho, distorce a profecia, principalmente a profecia. Então, quer dizer, o texto fala, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Muitas pessoas falam, nossa, que palavra grave, né? Desgraçado. Mas isso que tem que falar mesmo. A gente somos, as igrejas de hoje são. Tem que dizer a verdade. Se a Bíblia está falando, cara, temos que concordar. Pode falar, mas é muito forte para uma pessoa. Tem que ser, para a pessoa acordar. Para a pessoa, ela ver que ela está errando, ela ver que ela está na mentira. Apocalipse 3,18. Aconselho-te de que de mim compres ouro, provado no fogo, para te enriqueceres, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Quer dizer, que você volte para a palavra de Deus, que você compre ouro, que você compre a verdade de novo, que você compre as profecias. Você vai
Quero saber a verdade das profecias. Isso é comprar ouro. Cara, isso é ser provado no fogo. Era para você ser batizado no Espírito Santo, que não é você ir lá se batizar nas águas. Se você ainda não é batizado, vá. Mas se você é batizado nas águas, você ser batizado no Espírito Santo, você ser batizado na verdade. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepender-te. Quer dizer, que é você saber a verdade. Apocalipse 3,20. E aí a mensagem de esperança, a mensagem encorajadora de esperança. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Uma esperança renovadora. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei o que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, que mensagem maravilhosa, que esperança. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar para todas as pessoas, nações e línguas, essa mensagem encorajadora de verdade. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!